Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e estou voltando a um tema que, no mínimo, é campeão de audiência nos nossos episódios do Momento Consulte. Nós o tratamos originalmente lá no episódio 16, eu tenho que fazer minha cola aqui porque é muita oportunidade, foram 7 oportunidades. No episódio 20, no episódio 21, no episódio 38, no 52, no 60 e no 65, que é o tema das transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Aquele velho assunto requentado da DC 49, que muita gente acha que não é motivo de discussão, porque o assunto teoricamente estaria resolvido e na realidade não está, né? Por isso nós voltamos agora, tendo em vista um novo fato, que foi no último dia 9 de julho, a edição do convênio 93 de 2024. Só a título de rememoração, para quem quiser depois ir assistir, lá no episódio 65, quando houve a reintrodução no parágrafo 5º ao artigo 12 da Lei Candir, da opção do contribuinte em transferir a mercadoria como crédito ou não, que é chamado desta forma na lei, mas é um débito, né, na prática, e nós dissemos então que esperávamos um posicionamento do CONFAS. Pois o posicionamento veio no último dia 9, por meio do convênio 93 de 2024, e é bom que se diga que esse assunto já foi matéria lá do nosso espaço de notícias e artigos, lá no nosso site da Consulte, no dia 12 de julho, eu tenho uma matéria completa, tudo isso que nós estamos falando, vocês vão encontrar neste espaço, com todo o referenciamento necessário, e principalmente as referências a esses outros encontros que nós tivemos. E naquele momento nós julgávamos que haveria uma revisão, não havia mais necessidade de se manter a obrigatoriedade do débito, né, mesmo operação interna ou interestadual, porque a introdução do parágrafo 5º ao artigo 12 da Lei Candir, combinado com o já vigente parágrafo 4º, ao seu tempo diziam, primeiro, parágrafo 4º, que não há que se falar em incidência do ICMS, e no parágrafo 5º, que a transferência deste débito, deste crédito, melhor dizendo, era uma faculdade do contribuinte. Por conseguinte, não havia razão da manutenção dos convênios que tratavam do tema, o 178 de 2023, né, que determinava aí a transferência obrigatória do imposto, algo que nós julgamos que é inconstitucional na medida em que extrapola o limite da legalidade e convênio. Aí eu rememoro que eu já tratei várias vezes e chamo a atenção do episódio 38, onde nós fizemos uma exposição muito minuciosa com relação aos fundamentos jurídicos e questionamento, e nessa matéria do dia 12 também nós reprisamos muitos desses temas, acrescentando alguns novos fatos, que é importante que se tenha em mente que na prática o convênio está extrapolando o seu papel, na medida em que ele determina e obriga. E quando eu falo determina e obriga, é o convênio 178, que determina o débito em operação interestadual, travestido de transferência de crédito, e aí eu citei não só o tema de repercussão geral 1020, por analogia ao caso do CEPOM, por via transversa, o legislador impõe uma obrigação tributária, exigindo débito, mas principalmente o tema de repercussão geral 1093, que tratou da inconstitucionalidade do convênio 93 de 2015, porque ele invadiu, à luz da lei complementar 87 de 96, e principalmente no artigo 146 do texto constitucional, campo de competência de lei complementar. Ora, isso é pacífico, e voltamos a repetir esses erros. Pois então, o convênio 93 do dia 5 de julho, publicado no Diário Oficial aí do dia 9 de julho, ele prorrogou a vigência de outro convênio, que é o 228 de 2023, que orienta que, quanto aos documentos fiscais, se adote o mesmo procedimento que era adotado até o dia 31 de dezembro, o qual seja débito, CST normal, de incidência 00 e todos os procedimentos comuns. E silenciando absolutamente quanto ao convênio 178,
que determina aí o débito, travestido de transferência, como nós insistimos, e também o convênio 225, que trata da substituição tributária. O CONFAS deveria, sim, ter se posicionado para que nós não continuássemos nesse mundo de incertezas. Por mais que alguns profissionais entendam que não há motivo para ficar se discutindo, uma questão de planejamento é um direito do contribuinte de fazer o que lhe melhor convém dentro do dia a dia da atividade, né? O que é importante observar ainda disso tudo que nós estamos falando? O convênio 178, ele determina isso, e aqui no estado do Paraná, nós tivemos o tema regulamentado por meio de um decreto, né? Então, aqui no estado do Paraná, o assunto é tratado por decreto 4.709, de 31 de janeiro de 2024. E este convênio 93, ele prorrogou para 31 de outubro, né, a situação do convênio 228. De qualquer forma, temos o problema do 228, que dá essa alternativa de seguir o procedimento, e para quem não quiser se incomodar, é o caminho a ser adotado. Houve silêncio absoluto quanto ao convênio 178, que na nossa concepção é antijurídico, e também o convênio 225, que trata da substituição tributária, que determina aqui aquela situação de haver o débito próprio para compensar com o imposto retido. Esse assunto é um pouco mais complexo, porque à luz do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra B da Constituição Federal, é matéria de lei complementar tratar de substituição tributária. E a Lei Candir delega isso para protocolos e convênios, e nós estamos diante de uma ficção jurídica. O grande problema é que, se não há imposto na transferência, na substituição tributária, nós não teríamos respaldo para debitar o imposto que a própria DC 49 entendeu não ser possível, e também a lei, lá no contexto do artigo 12, parágrafos 4 e 5º da Lei Candir, repito, introduzidos pela Lei Complementar 204, que teve aquele evento que nós comentamos em outra oportunidade. Então, o que é importante que aqueles que nos assistam entendam, né? Que, a rigor, nós continuamos com o mesmo problema. E você tem hoje um espaço para tomar decisões, mas é sempre importante lembrar que toda decisão que você toma tem uma consequência. E aí é aquela velha máxima que nós sempre dizemos: você pode ter razão ou pode ser feliz. Se você quiser ter razão, vai ter um custo. Se você quiser ser feliz, você vai ter um custo também. Então, aqui ficam as escolhas do contribuinte, a verdadeira escolha de Sofia, né? Que obriga você a tomar um posicionamento. Você pode se manter fiel à ideia do nosso decreto estadual 4.709, de 31 de janeiro de 2024, que introduziu os artigos 579J a 579O no nosso regulamento, debitando imposto, repito, sobre a virtude da alegação de que não é um débito, mas uma transferência, né? E fazendo pelo custo de aquisição ou de produção, como nós temos sugerido. De qualquer forma, você também pode sim assumir o risco de não querer debitar? Pode. Corre o risco de ser atuado? Corre. Porque o fiscal, o auditor, a maioria deles, vai dizer: olha, eu sigo a lei, o convênio que está tratado aqui, o 228, o 178 e o 225. E a legislação estadual determina que haja o débito. É óbvio que, do ponto de vista jurídico, isso não se sustenta, porque o convênio não tem força de lei, estaria obrigando a uma situação que não é matéria de convênio, é matéria de lei. Então fica aqui realmente este alerta, lembrando que nós publicamos essa temática lá no nosso espaço de notícias, de artigos, no dia 12 de julho de 2024, no site da Consult, com algumas observações adicionais em decorrência desta situação que nós vivenciamos hoje, né, que é a mudança. Porque até então nós não tínhamos o parágrafo 5º do artigo 12, hoje ele está de forma muito clara dizendo que é uma opção. Ou seja, há uma contrariedade daquilo que a norma vigente diz que é auto-aplicável, a lei Candir, e o convênio está determinando. Corremos o risco de sermos autuados? Corremos, por isso você vai ter que ouvir o seu advogado, o seu contador e tomar a situação que mais lhe aprouver.
Se você tem aquele perfil de contribuinte conservador, continue como sugere o convênio 93 de 2024, fazendo o débito normalmente, repito, com o nome de transferência de crédito, né? E assuma o custo que isso vai lhe impor. Outra coisa que também, ainda nesta altura do campeonato, nos perguntam, e no diferimento eu vou ter que debitar imposto? Vai. E aqui é uma questão jurídica, porque o diferimento é técnica de postergação de pagamentos. Aliás, nesta matéria, nós colocamos uma série de julgados no âmbito do STF e também do STJ, mostrando que diferir é postergar pagamento. Então, uma técnica que está vinculada aí à discricionalidade do poder público, né? E também a ideia de praticabilidade. Rigorosamente estando dentro da lei, não há nada que impeça o fisco de determinar. Eu quero que encerre nesse instante. Então aqui nós temos uma situação delicada a ser observada. Porque ao transferir para outro estado, eu não vou estar debitando, mas eu vou ter que recolher o imposto que foi diferido. E a regra do diferimento é uma regra que está distante do conceito de estabelecimento, de transferência. Ele está vinculado à ideia de que saiu para outro estado e encerrou o diferimento. Então eu tenho que recolher o imposto da operação anterior. A única exceção que nós chamamos a atenção, lastrada lá no artigo 46 do nosso regulamento, é a regrinha de ouro que diz que se houver previsão de manutenção de crédito, eu sei que você poderá me dizer, Gilberto, como é que eu vou manter crédito se eu comprei com diferimento? Leia-se, dispensa do recolhimento do imposto diferido, ou suspenso. Então, uma regrinha de ouro que a maioria dos profissionais da nossa área já estão convencidos. Eu estou tendo que recolher o imposto diferido, não porque é transferência, mas porque o diferimento é distrito à operação interna. E aí é uma técnica de administração fazendária. Não há nenhum tipo de reclamação que você possa fazer nesse contexto, porque isso é técnica adotada aí no melhor contexto dos interesses da administração fazendária. E aqui, de tudo isso que nós falamos, lembrando que esse tema é tratado pela 8ª vez, ele está deixando muito claro para você que nos assiste que é chegada a hora de você tomar uma decisão, né? O que é que muda de todas as vezes que nós falamos? Hoje você tem um fundamento de validade jurídica, né? A probabilidade de você ter êxito, mesmo na esfera administrativa, né? Ela até existiria se nós tivermos aí um conselheiro que venha julgar conforme a melhor interpretação jurídica. Todavia, nós não alimentamos essa esperança. Sempre lembrando que se você quiser evitar problemas, você pode se valer do mandado de segurança preventivo ou, estando preparado para a apreensão de mercadorias, coisa que é vedado aí pelo Supremo Tribunal Federal, tem súmula para isso, né? Entrar com mandado de segurança corretivo. De qualquer maneira, são escolhas que você tem que fazer. E nós sempre lembramos, né? Nós temos 3 tipos de contribuintes. A melhor técnica que o banqueiro adota, né? Perfil contribuinte, moderado e o arrojado. Em nenhum desses 3 casos eu tenho que extrapolar os limites. No caso do conservador, o limite seria o absoluto desconhecimento de regras. E aqui existe. Agora, não, eu não quero me incomodar, não quero ter problemas. Então você transfira com débito, porque você estaria aí protegido pelos convênios 178 e pelo 228. Não, eu quero assumir o risco porque existe respaldo jurídico para isso, à luz do artigo 12, parágrafos 4º e 5º. Leia lá depois, você vai ver. O parágrafo 4º, artigo 12, não há incidência nas transferências, ponto. Parágrafo 5º, fica a critério do contribuinte transferir ou não o crédito. Por isso que nós nos indispomos com esta obrigação, com esse deverá, né, esse dever ser que os convênios 178 e 228, ambos de 2023, impõem ao contribuinte, né? De qualquer forma, esteja preparado, assuma os riscos, não há muito mais o que fazer e aguardarmos aí, né, provavelmente para outubro, né, uma evolução a título definitivo, esperando que o bom senso prevaleça. É sempre bom lembrar que essa decisão, e nós comentamos isso em outras oportunidades, ela conseguiu uma unanimidade, não agradou ninguém, porque ela criou uma situação delicada, que na realidade não atende aos interesses, quebra toda a estrutura do que eu chamo de vaso comunicante,
né? E você tem que fazer esse trabalho, né, de créditos e débitos. E planejamento tributário aqui, né? É muita ideia de planejamento tributário, né? Adquirir no estado, transferir para outro, né? Mercadorias que normalmente têm um custo de aquisição menor num estado e que não impõe pagamento complementar na transferência e terá que se estudar. Fica aí o convite. Converse com o seu advogado, converse com o seu contador. Não tome decisões precipitadas. E aqueles que nos dizem, olha, você está em cima do muro. Eu lembro, nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que falamos, existem questionamentos em cima disso, há colegas nossos, né, que não concordam com o nosso posicionamento. E é por isso que nós apresentamos uma série de razões. Fica aqui então o convite para que em próximas oportunidades nós possamos voltar a esse tema. Enquanto isso, fica também um pedido. Primeiro, dê o seu like se essa informação é útil para você, se ela merece ser compartilhada. As pessoas não dão like, isso não dá envergadura, né, a disseminação que o vídeo deveria ter. Segundo, comente com os amigos, divulgue, replique, leve a informação àqueles que gostariam de ter maiores dados. Sempre lembrando que nós publicamos também no dia 12, lá na nossa página, no nosso espaço, notícias sobre isso, com todo esse detalhamento, com os fundamentos jurídicos, fundamentos jurisprudenciais de nosso posicionamento, e fizemos a referência de todos esses momentos, consultas, onde nós já tratamos desse tema, né? De resto, fica aqui o nosso agradecimento, pedindo a você que, se quiser mandar comentários, sugestões, dúvidas, críticas, nós estamos dispostos sempre a ouvi-los, como fazemos. Aqueles que já mandaram sabem que nós atendemos, e vocês têm duas formas de fazê-lo. A primeira é aqui embaixo, existe um espaço onde você pode fazer comentários públicos e nós iremos responder ali mesmo. Mas se você, por outro lado, prefere fazer um comentário, uma indagação de caráter privado, nós disponibilizamos um e-mail, que é o momentoconsulte@consulte.com.br. Nós também iremos responder a você, vamos divulgar. E outro detalhe, não esquece de dar fazer sua inscrição, porque toda vez que houver um vídeo novo, uma informação nova, você será comunicado, tá bom? Até a próxima!